Bom, estamos iniciando, boa noite. Vamos agora partir para um outro ciclo, né? Dentro das nossas discussões de ciência e cidadania, física cidadã. Agora a gente vai iniciar um novo ciclo, que vai se chamar Encontros com as Simetrias da Natureza. Será uma série, talvez, de também 3, no máximo 4 encontros, e eu só queria explicar inicialmente que o encontro de hoje vai ser muito qualitativo, muito na palavra, não voltado para os iniciados em física, mas voltado para o nosso público-alvo, que é o cidadão não iniciado em ciências, não iniciado em física, mas que pode ter interesse pelo que está acontecendo, pela ciência, pela física, pelo conhecimento em geral. Então, essa discussão de hoje é bem aberta, bem qualitativa. A partir da próxima discussão, talvez duas ou três discussões sucessivas a essa, que serão mais voltadas para o público da física, mas também sem abordagem muito fortemente técnica, mas assim, dando indícios mais claros de como o conceito de simetria ele foi introduzido na física no primeiro quarto do século passado, né, mais fortemente ali entre 1919, e como esse conceito foi se estruturando na física e foi estruturando a própria física. E foi um conceito, e tem sido um conceito, na verdade, mais do que um conceito, até tem sido um método da física para fazer previsões de longo prazo, previsões essas que vêm se confirmando também experimentalmente. Então, a técnica da simetria, quer dizer, o conceito da simetria, a técnica depois da simetria, que é uma técnica matemática sobre a qual a gente vai falar também em palavras assim mais palatáveis, né? Ela tem sido fundamental para o desenvolvimento da física e de outras ciências também. Mas a nossa área é a física, é a área da qual a gente pode falar com mais propriedade. Bom, então nós estamos iniciando esse ciclo, né, que se chama Encontros com as Simetrias da Natureza. Depois vai ficar claro o que seriam as simetrias da natureza. E na live de hoje, né, nós estamos chamando de simetrias a harmonia das diversidades na natureza. Então, por que a harmonia e das diversidades na natureza? Vamos trabalhar um pouco esse conceito, para que o cidadão, a pessoa não iniciada, que não tenha assim, nenhum conhecimento mesmo de física, de matemática, possa compreender o que está em jogo, né? Eu tenho sempre feito um esforço aqui nos encontros, né, do professor global, de trazer a discussão no sentido de nos aproximar, né, das pessoas que não conhecem a área, mas que queiram compreender o processo. Então, simetria é um processo que a física encontrou e que tem dado muito certo para a gente começar a fazer uma leitura muito fundamental da natureza e depois com consequências na tecnologia. Também nunca vamos nos esquecer que lá no final de todo ciclo vem as aplicações tecnológicas, por mais inesperadas que elas tenham sido no início. Bom, então, vamos dizer, começar por uma coisa bem simples, né? Bem até da arte, né? Se tiver algum amante de ópera, ou alguém que conheça ópera, que gosta de ópera aqui, certamente já ouviu e conhece a ópera Tosca, de Giacomo Puccini. Nessa ópera Tosca, o tenor, né, que é o papel principal masculino e que é o par romântico da personagem central da ópera, que é a Tosca, né, que é a Floria Tosca, esse pintor se chama Mario Cavaradossi. E ele tem uma área nessa ópera que imortalizou o personagem Mário Cavaradossi e que todos os grandes tenores, né, tentam dar sua interpretação dessa área. Pavarotti e todos os demais tenores, Careiras, Caruso, todos os tenores passam, né,
por essa área, porque é uma área muito importante da ópera, mas eu acho que é a área em que Puccini, né? Na verdade, não é Puccini que escreveu, ele fez a música, mas o autor, né, da lírica, da ópera, ele define claramente o que é simetria aí. O título da área é Recondita Harmonia, ou seja, harmonia escondida. E a primeira frase dessa área é, o Mário Cavaradossi canta, Recondita Harmonia di bellezze diverse. Então, harmonia escondida das diferentes belezas. Isso é a simetria. A simetria é a busca de uma harmonia muito escondida, nem sempre clara, às vezes leva-se muito tempo, pode-se levar mais de uma década para se chegar ao que é essa harmonia escondida por trás das diversidades que nós encontramos na natureza. Por exemplo, o próton é diferente do nêutron. Então, vamos dizer, são duas belezas diversas da natureza, duas formas diversas, né, da matéria da natureza, da matéria subnuclear. A questão é, existe uma harmonia que liga essas duas diversidades? Mesmo o próton, né, mesmo e o elétron, bastante diferentes também. Será que existe uma harmonia escondida que liga essa diversidade, que harmoniza, né? Então, essa harmonia que suaviza essa diversidade? Então, esse conceito, assim, muito etéreo, né? Um conceito muito abstrato de simetria, ele vai ser um guia fundamental dessa física do século XX, dessa física que a gente chama física de partículas ou física das interações fundamentais. Não só dessa área, de muitas outras áreas da física, o conceito de simetria avançou. Na verdade, o conceito de simetria avança mais fortemente na física a partir do advento da mecânica quântica, da física quântica na década de 20. Nós vamos falar sobre isso. E a simetria, dentro da física, né, todos os conceitos são levados para uma forma matemática. Então, nós buscamos na física uma forma mais matemática de expressar esses conceitos e de trabalhar esses conceitos e a esses conceitos associar um ferramental técnico que nos permita fazer cálculos, que nos permita reproduzir resultados e fazer previsões sobre os fenômenos da natureza. Então, a harmonia, ela está dentro de um campo da matemática que todo cidadão conhece lá do ensino fundamental, lá da quinta série, sexta série, sétima série do ensino fundamental, que é o conceito que é a álgebra. A álgebra é um campo, né, muito extenso da matemática. Agora, dentro da álgebra, existe um subcampo da álgebra chamado teoria de grupos. Né? Então, esses grupos, né, são uma chamada estrutura algébrica da matemática que nós usamos para viabilizar, digamos, ou seja, para matematizar o conceito de simetrias na física. Então, o conceito de simetria na física é isso, é a busca de algum princípio muito subliminar, que pode estar muito escondido por trás dos fenômenos, mas que mostra que há uma relação muito grande entre fenômenos ou entre estruturas da natureza que aparentemente são muito diversas. Então, voltando ao tópico, né, a simetria, ela é a busca de compreensão ou a investigação de princípios que harmonizam as diferenças da natureza. É uma forma de pensar, é um método de ataque na nossa visão de natureza. É uma busca de tentar compreender o todo pelas partes. Porque nós temos dois modos, né, por exemplo, de fazer ciência, que é olhar a parte e tentar generalizar, que é um método, vamos dizer assim, mais empírico, né? Você olha uma coisa mais particular e depois tenta tirar uma regra geral. Ou você vê que tem o todo e você busca a parte, você sai do todo para a parte e vai querer compreender o todo a partir da parte. Esse é o método mais indutivista, mais deducionista, que é um método mais cartesiano,
que é o método da simetria. Na simetria em física, nós tentamos pegar um fenômeno global e tentamos compreender esse fenômeno em termos de estruturas mais fundamentais. E aí, essas estruturas mais fundamentais é que vão nos dar a compreensão do todo. Então, nós fracionamos ao máximo para compreender o todo. Então, a simetria ela vai nesse sentido, ela vai mais na escola indutivista, mais nessa escola do que na escola empiricista, que no empirismo. Bom, então essa é a ideia. Então, a ideia é buscar harmonias escondidas da natureza. Eu acho que essa área da Tosca, né, Recondita Harmonia, é muito feliz nesse sentido, porque ela já começa com o conceito de simetria. Harmonia escondida das diferentes belezas. E a natureza é cheia de belezas. E essas belezas podem ser muito diversas umas das outras, mas o que nós estamos buscando é um princípio unificador dessas diferenças, dessas diversidades. Então, essa é a ideia da simetria. E o nome, né, só para quem também não é muito assim conhecedor da palavra, né, hoje a gente até usa de uma forma mais coloquial. É uma situação, quando quer falar das diferenças sociais, a gente fala, tem uma assimetria, ou seja, uma não simetria. Há muitas diferenças. A tua visão é muito assimétrica, quer dizer, você vê as coisas de modo muito diferentes. Então, a gente já usa na linguagem comum a palavra simetria e a palavra assimetria. Mas para aqueles que não a usam muito, a simetria ela vem de um prefixo grego, sim, S-I-M, e do radical metros, métrica, que é medição. Então, simetria, sim, né, esse prefixo grego significa companhia, né, como a gente fala, por exemplo, sinfonia, né, quer dizer, é a companhia, a união de sons. Sinfonia. Como a gente fala, sincronia, tempos sincronizados. Então, a gente está harmonizando os tempos. Como a gente fala de sinônimo, né? Nome. Onoma é nome. Então, sinônimo é harmonia de nomes iguais, nomes que significam igualmente. Sintonia, simpatia, né? Que é, vamos dizer, o encontro do pathos, né? Do afeto, né? Então, todas essas palavras usam o prefixo sim. E a simetria também. Simetria seria uma harmonia, um encontro harmônico de medidas. A métrica é a medida, a medição. E o sim seria essa harmonia, esse encontro de medidas. Então, essa é a palavra simetria. A simetria em física, depois, mais à frente, um pouquinho hoje ainda, a gente vai categorizar de uma forma um pouquinho mais precisa. Por enquanto, eu estou falando um pouco de uma forma mais aberta, né, mais coloquial mesmo, para que a gente possa introjetar o conceito. Por exemplo, um exemplo simples, né, eu não vou misturar física com religião, porque eu não conheço, não sou teólogo, né, para fazer isso, não tenho a mínima competência para falar de religião como um teólogo, mas eu estou só fazendo uma comparação. Quando nós dizemos, todos nós somos iguais, sei lá, perante Deus, ou todos são iguais perante a lei. Então, perante a lei, não há diversidade. Perante Deus, não há diversidade. Mas as diversidades estão aí. Né? Você pode sair de um templo, lá no templo, né, durante a cerimônia religiosa, todos somos iguais. Todos apertamos as mãos, todos somos iguais. Quando a gente sai do templo, alguém vai sair a pé, alguém vai sair de bicicleta, alguém vai sair de carro, alguém vai sair de carro com chofer. As diferenças socioeconômicas já aparecem na porta da igreja ou na porta do fórum. Então, a gente sabe que nós podemos ser iguais sob um ponto de vista, porém muito diferentes sob outros pontos de vista. E a natureza também é assim. O próton e o nêutron são muito diferentes se nós pensarmos nas propriedades da eletricidade e do magnetismo. Então, do ponto de vista da eletricidade e do magnetismo, o próton é muito diferente do nêutron. Mas, se nós esquecermos da eletricidade e do magnetismo e nos detivermos somente no aspecto nuclear,
Então, quando nós estamos dentro do núcleo atômico, onde a força elétrica e a força magnética são praticamente desprezíveis, e quem domina o interior do núcleo atômico é a força que nós já tínhamos até comentado na live anterior, do modelo padrão, é a força chamada força nuclear forte. Do ponto de vista das interações nucleares, o próton é igual ao nêutron. Então, existe uma simetria próton-nêutron no mundo nuclear. Quem vai romper, quem vai quebrar com essa simetria e vai explicitar a diversidade é o mundo eletromagnético, é uma outra força da natureza. Então, do ponto de vista de uma força, nós temos que todos são iguais. Próton é igual a nêutron. Porém, se eu apago a força eletromagnética, desligo o eletromagnetismo e ligo a força nuclear forte, o próton é igual ao nêutron. Então é a mesma coisa. Todos somos iguais perante a lei. Então, do ponto de vista da jurisprudência, nós somos simétricos. Mas quando a gente vai olhar com, digamos, sob a ótica socioeconômica, por exemplo, sob a ótica racial, sob a ótica da etnia, nós começamos a ser diferentes. Então a natureza trabalha assim também. E o que é interessante da natureza é que a busca tem sido de compreender alguma harmonia, algum princípio unificador que está por trás das diferenças. Quer dizer, o nosso ponto de vista na física hoje é pensar que lá atrás, no início do universo, não havia essa diversidade. A diversidade veio aparecendo ao longo desses 13 bilhões e 800 milhões de anos de idade do universo. O universo veio, como a gente diz, se resfriando e as diversidades foram aparecendo. Mas lá no início dos tempos, havia uma grande unificação. E quem fazia? Então, aí a gente se pergunta, quem é que fazia essa grande unificação? Era uma grande simetria. Havia uma grande simetria, um grande princípio unificador que dizia lá no início dos tempos, tudo é igual. Mas à medida que o tempo foi passando, essas simetrias, como a gente diz na física, elas foram sendo rompidas, quer dizer, esses princípios unificadores foram sendo quebrados e a natureza foi se diversificando. Então, isso é algo que é simples da gente entender na vida do dia a dia. Né? Dois irmãos podem nascer da mesma família, ter as mesmas condições iniciais de princípios de educação, de educação escolar, de educação social, de ética, mas depois, com a vida, à medida que o tempo vai passando, eles podem se distanciando. Dois irmãos podem acabar tendo visões completamente diferentes de mundo. Mas eles vieram de uma visão unificadora que a família tenta dar. Então é assim que a gente pensa na natureza também. O que nós estamos vendo hoje, que parece muito diverso, pode ter sido muito simétrico lá atrás. E o interessante é que, olhando para a diversidade, a gente tenta buscar na diversidade a simetria para compreender. Porque, por exemplo, eu posso conhecer apenas um objeto, mas se eu, ligado a esse objeto, conhecer um princípio de simetria que esteja ligado a esse objeto, essa simetria vai me dizer que esse objeto estava ligado a outros objetos que eu posso não estar vendo. E aí, pela visão que eu tenho, pelo meu contato com um objeto e conhecendo alguma simetria que envolva a dinâmica desse objeto, eu posso reconstruir objetos que não sejam visíveis, que não tenham sido ainda descobertos, mas que eu já preveja e que depois os experimentos no futuro podem me mostrar que esses objetos realmente existem. Então, a física do século XX, né, essa física mais fundamental que a gente chama, a física das partículas fundamentais da natureza, né, a física que dá a base da matéria e da energia do universo, ela veio evoluindo dessa forma. O grande progresso dessa área da física ao longo do século XX, e o que está entrando também no século XXI, é através do conceito de simetria. Então, na física, a gente está sempre buscando simetrias, querendo saber se essas simetrias são válidas ou se essas simetrias
já foram válidas e hoje elas são quebradas. Então, o universo ele deixa para a gente muitas dicas de que tenha havido no passado simetrias que hoje não existem mais, mas que a gente pode tentar recuperá-las estudando a partir daquilo que a gente vê hoje. Vou colocar um outro exemplo bem simples. Imagina, eu já até citei esse exemplo outras vezes em outras falas, não sei se aqui nessas lives do Professor Global, mas vamos imaginar que a gente esteja num campo arqueológico e que nós descobramos nesse campo arqueológico alguns repertos, algumas cerâmicas, alguns utensílios que tenham sido, né, enterrados há anos e agora vieram à luz. Então, se nós temos essas dicas, nós temos esses achados arqueológicos, será que eu posso reconstruir toda a civilização, ou eu posso reconstruir aquela civilização que ali esteve a partir de ter encontrado esses pedaços, né, esses estilhaços de uma civilização? Então, a simetria é muito importante por isso. A partir de um pedacinho, se eu souber a simetria, eu reconstituo todo o objeto. Então, se eu me der um pedacinho de um vaso e eu, né, aí por meios, né, de estudos, compreender alguma simetria, eu vou poder reconstruir o vaso tal qual ele era. Então, a natureza nos dá isso. A natureza nos dá fragmentos. Né? O universo nos dá fragmentos. Um fragmento do universo é o elétron. Outro fragmento do universo, o neutrino. Outro fragmento do universo, o fóton, todos esses que nós falamos na live anterior do modelo padrão. Então, o modelo padrão, ele nos dá vários fragmentos. Lembre que a gente falou das famílias leptônicas e das famílias de quarks. Esses são os fragmentos de matéria. Depois, nós temos os fragmentos daquilo que nós chamamos de mediadores da interação. Então, será que a partir desses mediadores, desses fragmentos de matéria, eu posso reconstruir todo o universo? Então, esse é o que a simetria tenta nos dar. Então, vamos olhar um pouco. Na live seguinte a essa aqui, eu vou começar a falar de uma maneira mais cronológica e vou citar, vamos dizer assim, os trabalhos construtivamente que foram cada vez mais fortalecendo, né, o conceito de simetria e o uso da simetria em física para fazer grandes descobertas teóricas e, posteriormente, essas descobertas serem confirmadas, comprovadas em laboratório. Tudo começa, quer dizer, fortemente, com uma grande matemática, uma mulher, M. Noether. Ela faz um trabalho fundamental em 1919. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. E essa M. Noether, né, Emily Noether era uma mulher, é uma matemática que Einstein tinha um grande respeito por ela. O Einstein disse que ele até dizia, a senhorita Noether é a matemática mais significativa, a matemática mais relevante que a matemática que eu estou falando, a matemática, a mulher, né? A mulher matemática, a mulher cientista mais relevante já produzida até hoje, desde que a mulher teve acesso ao ensino superior. Então, Einstein colocava a M. Noether nesse status, né? De que ela era a mulher cientista mais importante, matemática, a mulher matemática mais importante desde que as mulheres tinham tido acesso ao ensino superior. Então, ela era uma grande mulher e ela foi fundamental para trazer a relação praticamente entre a simetria do ponto de vista da matemática e a relação com o mundo físico. Isso em 1919, vamos falar sobre isso melhor. Mas a simetria ela entra mais fortemente na física na década de 20, com a mecânica quântica, com a física quântica. A física quântica ela puxa, ela traz naturalmente consigo a ideia de simetria. E um grande matemático também, Hermann Weyl, que inclusive também tinha um grande apreço pela M. Noether, né, ele reputava de M. Noether uma das pessoas mais proeminentes, né, do século até então, né, do século XX, nós estamos falando da década de 20, né, e o Hermann Weyl também foi uma pessoa que foi fundamental para fortalecer a introdução da ideia da simetria
na física. Quer dizer, a simetria como sendo uma espécie de um aparelho da física, vamos dizer, um aparelho imaginário, um aparelho virtual, um aparelho intelectual, né, como se fosse um microscópico virtual, imaginário, que nos permite fazer descobertas na física. Então, Weil foi fundamental. Ele escreveu, inclusive, um grande livro, né, em 1929, que era a teoria de grupos e a mecânica quântica. A teoria de grupos, que é essa parte da matemática que lida com as simetrias, e a própria física quântica. Outro grande nome, que nós vamos falar ao longo dessas nossas lives das simetrias, também foi Paul Dirac, né, que foi prêmio Nobel de 33. Paul Dirac, então, usando a ideia de simetria, ele, na sua época, ele estudou em 1928, ele conhecia duas partículas de matéria apenas. A física conhecia apenas duas partículas de matéria em 1928. O elétron e o próton. Eram as duas partículas de matéria conhecidas. Havia o fóton, como nós falamos no modelo padrão da outra vez, mas o fóton é uma partícula associada à radiação, à luz, não é partícula de matéria. Bom, Dirac, estudando o elétron, mais ainda do que o próton, ele estava mais preocupado com o elétron, porque o elétron era mais fundamental do que o próton, ele usa o conceito de simetria e ele faz uma previsão a partir do elétron. Ele diz que existe o elétron. O elétron está aqui, nós conhecemos, nós já medimos, já detectamos o elétron em laboratório em 1897. Então o elétron já tinha, vamos dizer, 34 anos de ter sido descoberto. Nós estamos falando de 1931. Ele então diz, a partir do elétron, ele constrói uma equação matemática baseada em argumentação física para descrever o elétron, usando, como nós falamos da outra vez também, relatividade especial e mecânica quântica. Com essa famosa equação, que a gente chama de equação do elétron, ou equação de Dirac, ele diz, eu encontro uma simetria para o elétron. Então, ao estudar o elétron, ele percebeu que a equação do elétron o revelava uma simetria. E com essa simetria, ele faz a previsão de existência de antimatéria, de existência de antielétron e de existência de antipróton. Então, aí a gente está falando da simetria como se fosse num campo arqueológico. Você tem um fragmento de matéria, que é o elétron. Com esse fragmento de matéria e a simetria que ele descobre estar ligada ao elétron, ele fala, não, o elétron não está sozinho. O elétron é apenas a ponta de um processo. Se tem o elétron, a simetria me leva a alguma coisa que não é o elétron, que nós não conhecemos ainda na natureza, mas que deve existir, que é o antielétron, que se chama positron para nós. Então, o positron, ele é previsto, é a primeira vez em que o conceito de simetria é usado na física para prever uma partícula até então não existente a partir de uma partícula que existe. Então, esse grande trabalho de Dirac, de 1931, é um trabalho glorioso, né, que deu a ele o prêmio Nobel de 1933, porque ele, além de prever a existência da antimatéria, ele prevê a existência de um outro tipo de matéria na natureza, que é o que ele chamou de monopolo magnético, e ele também prevê, ele faz também uma descrição, ele compreende um desafio que a física da época tinha, que era compreender a natureza das cargas elétricas, o que a gente chama em física de quantização das cargas elétricas. Mas nesse momento isso não é tão importante. O importante é que Dirac foi quem usou pela primeira vez a simetria para fazer, a partir de algo existente, previsão de alguma coisa que não existe. Então, a simetria é um trabalho de investigação muito grande, é um trabalho, assim, vamos dizer, meio policial, né? No sentido de que, a partir de alguns indícios, com a simetria, você desvenda todo o desafio, você desvenda todo o enredo da história. Depois teve um outro físico, que era cunhado de Dirac, que foi o professor Eugen Wigner, que também ganhou o prêmio Nobel de 1963, que foi um dos grandes nomes para fixar a ideia de simetria na física. Wigner foi um dos grandes cavaleiros também da simetria. Outros houve, eu estou colocando os nomes assim, que talvez até a mídia, né, as pessoas não conheçam muito, todo mundo ouve falar muito de Einstein, né? Paul Dirac, quase que um
ilustre desconhecido para a maioria do público, mas foi um físico que está praticamente no mesmo pé de igualdade que Einstein no século XX. Einstein compreendeu o espaço e o tempo. Dirac compreendeu a matéria, o aspecto quântico da matéria. Foi um dos fundadores, inclusive um dos fundadores da física quântica. Então, nós estamos falando de Paul Dirac, estamos falando de Eugen Wigner, estamos falando também de Murray Gell-Mann. Gell-Mann foi prêmio Nobel de 69. Ele ganhou o prêmio Nobel de 69 por um trabalho que ele fez em 64, também desvendando simetrias da natureza. Gell-Mann percebeu que o próton e o nêutron, por serem diversos do ponto de vista eletromagnético, como eu falei no início, mas por serem praticamente o mesmo objeto do ponto de vista nuclear, ele concebeu que esses objetos pudessem ser compostos de objetos mais fundamentais, que ele chamou de quarks. Nós falamos sobre esses quarks na live anterior do modelo padrão. Então, ele faz a previsão de existência de estruturas subnucleares mais fundamentais do que o próton e o nêutron, que são os quarks. É uma previsão feita baseada em simetria, ele introduz uma simetria, introduz uma estrutura matemática para representar essa entidade da natureza, e essa entidade da natureza aparece indiretamente, é revelada indiretamente em experimentos que foram realizados em 68, 69 e 70. Então, com 5 anos de antecipação, praticamente, ele prevê a existência dos quarks, baseado também na ideia de simetria. Quer dizer, esse princípio unificador, que diz que próton e nêutron são duas belezas diversas, então existe uma harmonia escondida por trás do próton e do nêutron, que é a chamada, que ele chamou de simetria de sabor, né? Depois, mais tarde, aparece a simetria de cor, mas é a simetria de sabor. Ele chamou sabor só para dar um nome assim mais palatável, mas não tem nada a ver com o gosto, com a papila. A papila não sente esse gosto, é a matéria nuclear, mas ele chamou de simetria de sabor. E aí ele prevê os quarks e os quarks aparecem. Depois, 3 outros grandes nomes também, que foram grandes batalhadores da simetria ao longo do século XX, foram o professor Abdus Salam, o professor Sidney Glashow e o Steven Weinberg. Esses 3, em trabalhos completamente distintos, em momentos distintos, eles juntos ganham o Prêmio Nobel de 1979, porque eles descobrem, eles conseguem decifrar a simetria que está por trás da chamada força nuclear fraca, da qual a gente falou na live anterior do modelo padrão. Eles percebem que por trás desses processos de decaimentos nucleares, né, daquilo que nós chamamos de decaimento beta, por trás do processo de radioatividade dos núcleos atômicos, existe uma simetria, ou seja, existe uma estrutura matemática completamente abstrata que organiza esses eventos físicos. Então, nós temos a gente começa a descobrir números, né? Começa a descobrir estruturas matemáticas na natureza, realizando muito o projeto pitagórico, lá de Pitágoras, lá no século IV a.C. Pitágoras e Platão, né? Que percebiam que na natureza, a natureza é regida por números. Então, a busca das simetrias também é, no fundo, uma das formas de nós buscarmos os números que regem os processos da natureza. Um outro nome grande, que também fez uma previsão de longo alcance, e que essa previsão depois acabou sendo descoberta 48 anos depois da previsão teórica, foi o professor Peter Higgs, que ganhou o Prêmio Nobel de 2013 com a previsão do bóson de Higgs. Então, o professor Higgs, ele prevê a existência do bóson de Higgs com base numa simetria. Que simetria? Essa simetria que o Glashow, Salam e o Weinberg entenderam que coordena os processos das interações nucleares fracas. Então, a simetria é esse conceito, quer dizer, um conceito que está na nossa vida. Nós todos falamos de igualdade e desigualdade. Nós todos falamos de
diferenças, de diversidade. Hoje em dia, então, o discurso da diversidade é muito forte, né? Então, as minorias, a questão identitária por causa das diversidades. Olha, a natureza, ela vê isso de uma forma muito natural. A natureza, ela praticamente harmoniza todas as diferenças. Então, a natureza, ela não trabalha com as diversidades para, digamos, antagonizar uma contra a outra. Pelo contrário, a natureza, ela tenta sempre mostrar que aquilo que é diverso, na verdade, é igual. O meu diverso é um reflexo meu. Então, do ponto de vista da natureza, dois objetos que podem parecer muito distintos sob um ponto de vista, não o são sob outro ponto de vista, né? Por exemplo, o elétron, que nós falamos sempre aqui nessas lives, e o neutrino, sobre o qual também nós falamos na live anterior. O elétron e o neutrino são, no mundo real, duas partículas muito diferentes, mas existe uma simetria que diz que, sob certos pontos de vista, o elétron e o neutrino não são diferentes, eles são a mesma coisa. Então, eles são iguais perante a famosa simetria que nós já falamos aqui, a famosa simetria de Glashow, Salão, Weinberg, dos processos de decaimento fraco. Porém, no nosso mundo, o elétron é muito diferente do neutrino, porque no nosso mundo entra em ação também a força eletromagnética. E do ponto de vista eletromagnético, o elétron é completamente diferente do neutrino. Então, isso a gente vive, a nossa vida, né? Quer dizer, a sociedade se move em termos da diversidade. A diversidade é muito importante, a diversidade existe nas espécies da natureza, justamente. O trabalho de Darwin, no fundo, foi um trabalho quase que de busca de simetria. O que Darwin estava buscando? A teoria da evolução das espécies. Então, ele queria procurar se havia um tronco fundamental, uma espécie fundamental a partir da qual todas as demais evoluíram. Então, o que Darwin estava buscando? O elo, né, que fazia essa união das diferentes espécies. Quer dizer, ele estava buscando a recôndita harmonia, ele estava buscando a harmonia, a simetria que está por trás das diferentes espécies. As espécies são muito diferentes, mas será que elas todas não vieram de uma espécie única? Isso é a busca da simetria. Quer dizer, quando encontramos uma simetria, nós estamos sempre encontrando um princípio unificador. Um princípio que está dizendo que diferentes objetos na física, ou diferentes formas de um sistema da natureza que apareçam em diferentes formas, todas essas formas diferentes têm a mesma energia. Então, se elas têm a mesma energia, existe uma simetria por trás de tudo isso. Então, não é à toa que duas situações ou dois sistemas físicos, digamos, vou colocar melhor, um sistema físico que possa aparecer de formas diferentes, se essas formas diferentes desse mesmo sistema apresentarem a mesma energia, eu estou falando de uma simetria. Então, isso acontece na física atômica o tempo todo. Quer dizer, todo o progresso que foi feito com a física atômica ao longo do século XX, com a física nuclear, é sempre, quer dizer, todas as tecnologias, todas as técnicas de compreensão do átomo são baseadas em princípios de simetria. São simetrias que nos deram, a partir das simetrias, nós construímos que nos permitem fazer cálculos longos, complexos, usando computadores e muito precisos para descrever a matéria atômica. Então, eu já vou começando a pensar aqui em finalizar, para não fazer uma live muito longa, né? Porque essa live, então, é mais assim, no sentido de chamar a atenção para uma coisa muito interessante. Quer dizer, o conceito de simetria, ele não é um conceito da matemática só e nem da física. O conceito de simetria está nas artes. O conceito de simetria está na literatura. O conceito de simetria tem livros escritos sobre as simetrias aplicadas em diferentes campos do conhecimento. Porque o que a simetria faz é justamente isso, é compreender as diversidades a partir de um princípio que as unifique, que mostre, não, perante um certo princípio,
tudo aquilo que eu estou vendo como diverso não é diverso, é igual. Então, vamos dizer, no direito, né, eu não sei quantos advogados conhecem o conceito de simetria e o usam realmente, né, para poder, assim, falar de que todos são iguais perante a lei. Será que são? Né? Nós todos sabemos que o número de negros nos presídios, né, o número de pobres nos presídios é bem diferente do número de classe média alta. Então, a simetria, digamos, as leis que são iguais para todos, será que são? Será que essa simetria ela não é rompida na nossa jurisprudência, né? Então, estamos colocando isso, quer dizer, porque todos nós estamos muito falando hoje em dia, e sempre falou-se de diversidade. Então, por trás de toda diversidade, vale sempre buscar um princípio unificador, vale sempre buscar um princípio de simetria que diga, olha, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais bonito do que ninguém. Você é mais bonito sob um ponto de vista, né? Sob outro ponto de vista, outra pessoa pode ser mais bonita, sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista do equilíbrio emocional. Que pessoa bonita, no sentido de que ela é tranquila, é super zen, pois dá uma beleza à pessoa. A pessoa pode ser feia geometricamente, a geometria dela pode não ser bonita, mas ela se torna um ser bonito. Então, por quê? Porque nós temos diferentes olhares. A simetria é isso. Sob uma simetria, os objetos podem ser iguais. Os sistemas físicos podem ter aquela simetria. Sobre outra simetria, aquele sistema físico já não a apresenta. Então, as simetrias também, elas não são universais por todos os sistemas. Um mesmo sistema físico, ele pode ter certas simetrias e não ter outras simetrias. Mas o fato dele ter certas simetrias já é muito importante para que a gente o compreenda bem. E uma outra coisa interessante é que quando uma simetria existiu, mas que não existe mais, ela deixa traços muito nítidos, escondidos, que nós temos que sair buscando. Quer dizer, a gente aprende física, aprende matemática, justamente para tentar ver nessa diversidade que há os indícios de que houve uma simetria lá atrás. Então, nós tentamos buscar essas simetrias escondidas, que também na prática nós usamos um jargão técnico na física, agora eu vou falar igual a ministro do Supremo Tribunal Federal, vou falar uma língua, só falta falar em latim, não vou falar em latim, mas a gente fala simetria quebrada espontaneamente. Uma simetria quebrada espontaneamente é algo que diz que essa simetria existiu lá atrás. Por isso que ela é quebrada, ela hoje não existe mais, nós não a vemos, não a percebemos. Mas ela deixou indícios. E esses indícios me permitem ver que são diferenças que não são aleatórias, as diferenças são muito organizadas. Existe justamente o que nós estamos falando, existe uma harmonia muito grande nas diferenças. As diferenças não são translocadas, não são aleatórias, elas têm um padrão muito claro. Então, esse padrão muito claro das diferenças está me dizendo que houve uma simetria que foi perdida ao longo do tempo. Então, essa simetria que foi perdida ao longo do tempo e que hoje não tem mais, mas que rege, no fundo, ela está lá atrás, regendo tudo, ela está regendo as próprias diferenças, é isso que nós chamamos de uma simetria quebrada espontaneamente, para usar a linguagem do Supremo Tribunal Federal. Na prática, nós estamos dizendo simplesmente que é uma simetria que foi violada. Então, as simetrias elas podem ser precisas na natureza, elas podem estar aqui o tempo todo, ou elas podem ter sido violadas, rompidas lá atrás, mas aí quando elas são rompidas lá atrás, elas deixam uma impressão digital muito clara. O próprio bóson de Higgs é quem faz isso. O bóson de Higgs é responsável por fazer um rompimento de simetria lá atrás. Mas ele faz o rompimento de simetria lá no início do universo, e esse rompimento de simetria que ele promoveu, ele mesmo se encarrega de organizar as diferenças. E aí nós compreendemos o que nós vemos no nosso mundo hoje, a formação dos átomos, a formação das moléculas, muito com base nessa simetria que o campo de Higgs, ou que o bóson de Higgs lá atrás quebrou. Ele vamos dizer assim, ele
quebrou a simetria, mas não desarmonizou o universo, porque ele manteve as diferenças muito organizadas, né? Aí tem uma discussão até sociológica, né? Porque quando a gente harmoniza as diferenças, quer dizer, você obriga as diferenças a conviverem harmoniosamente, de repente você está fazendo isso mediante a imposição de uma força. Não, você impõe que um tem que aceitar o outro, mas a natureza não faz isso. Por isso que se chama quebra espontânea. A natureza, naturalmente, ela harmoniza as diversidades sem precisar de uma força coercitiva, repressora externa que obriga as diferenças a se harmonizarem. Não. A harmonia é natural. Então, esse conceito é um conceito muito bonito. Esse conceito, só para finalizar, ele está por trás também da tabela periódica. Quando nós pegamos aquela bela tabela periódica que estudamos lá no ensino médio, né? E aí a tabela periódica começa hélio, né? Não, hidrogênio, hélio, depois vem o lítio, berílio, né? Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, aí vai subindo, chega lá no ferro 26 e vai em frente. Aquela tabela periódica com centenas de elementos. Por que centenas de elementos? Porque existem estruturas fundamentais por trás desses centenas de elementos. Prótons e nêutrons no interior do núcleo atômico e elétrons que orbitam como planetinhas em torno do núcleo atômico. Esses elétrons que orbitam em torno do núcleo atômico, junto com o núcleo atômico, eles dão a diversidade dos elementos. Mas por trás da diversidade do elemento existem esses padrões que são prótons, nêutrons e elétrons. E esses prótons, nêutrons e elétrons nos átomos, eles são sujeitos a princípios de simetria. Então, existe uma simetria muito importante na constituição dos átomos. E é a partir dessas simetrias que nós desenvolvemos técnicas matemáticas para poder fazer cálculos com átomos, com moléculas e com, digamos, materiais formados a partir dessas moléculas, desses átomos, né, desses elementos. Então, é o conceito fundamental, é um conceito chave da física e é um conceito, vamos dizer, muito artístico também, né? Não é um conceito só físico e só matemático, é um conceito que a gente, quer dizer, vem da geometria, vem das artes, quer dizer, um rosto simétrico. Se você pegar teu lado direito e olhar, teu lado direito é a réplica perfeita do lado esquerdo. Então você tem não sou eu o caso, não é o meu caso, né? Mas aí você teria um rosto perfeitamente simétrico. Talvez o rosto perfeitamente simétrico seja bonito, quer dizer, a beleza talvez esteja também na simetria, um conceito de beleza, né? Um olho maior do que o outro, certamente não deixa uma pessoa muito bonita. Mas se a pessoa tiver, né, totalmente assim, um lado, né, uma reflexão mesmo de espelho, né, o lado direito for uma réplica do lado esquerdo, a pessoa tem uma certa harmonia, tem uma certa simetria. Então, a simetria também é um conceito muito da geometria, está ligado à forma, né? Um círculo é uma forma muito perfeita, muito simétrica. Você roda o círculo e continua sempre igual. Então, tem essa simetria. Então, esse conceito simples, né, é que nós estamos buscando na natureza para compreender e para fazer previsões. Então, com o conceito de simetria, nas próximas lives nós vamos falar como o conceito de simetria foi se cristalizando na física a partir da década de 20, né? Começou lá com a senhorita M. Noether, né? Uma grande matemática, mas que deu uma grande contribuição para a física. Claro que o conceito de simetria já era mais periférico antes, mas a Noether, ela praticamente institucionaliza. Vamos dizer, ela criou constituinte das simetrias. A partir da M. Noether, nós temos a constituição da simetria na física. E os físicos começaram a usar esse conceito e fizeram muitas previsões que levaram décadas para serem confirmadas, mas que foram confirmadas, mostrando, então, que é uma metodologia correta, né, boa para fazer a investigação em física da natureza. Então, eu espero que esse conceito possa ter sido razoavelmente apreendido pelo leigo, né, que o nosso cidadão, a quem nós estamos sempre prestando conta, ou que nós fazemos isso, nós fazemos isso por causa disso. Então, pode parecer uma coisa completamente inútil, que
Será que nós estamos fazendo poesia em cima da natureza? Não, nós estamos sim, a natureza é poética, é bonita, né? Não sou só eu que digo, quer dizer, nós apreciamos, mas já começou lá com São Francisco de Assis, que amava a natureza, cantou a natureza de formas diversas, depois os artistas, escritores, pintores, músicos, né? E os físicos também. Os físicos estão fazendo a poesia da natureza com a sua física, estão tentando compreender. E aí diz, mas isso aí é um jogo intelectual inócuo, que não leva a nada, é investimento de dinheiro público só para satisfazer a esse anseio intelectual? Não. A internet apareceu porque, indiretamente, porque a simetria criou uma teoria que tentava descrever, que tenta descrever e que procura descrever processos intranucleares, e para entender isso, se isso era verdade, se era isso experimentalmente viável, construiu-se um grande laboratório, um grande acelerador de partículas, e a partir desse acelerador de partículas criou-se o WWW e muitas outras coisas. Então, não é que o conceito de simetria seja um conceito só intelectual para deleite, né, intelectual dos físicos, não é um conceito prático, é um conceito que nos permite calcular, que nos permite gerar tecnologia a partir de ciência básica. Então, não é uma mera, assim, uma mera delícia intelectual. É uma delícia intelectual também, mas é um trabalho matemático, um trabalho concreto, né, que leva a cálculos, que leva a resultados, que leva a ciência, que leva a tecnologia e que nos leva à compreensão da natureza. E lá no final da tecnologia tem um bem-estar social. Né? O bem-estar, né, comodidade, conforto na medicina. Né? Medicina precisa com lasers, medicina precisa com tomografias, com PETs e outras tecnologias. A simetria está lá atrás. A simetria foi a mola propulsora de tantas tecnologias inesperadas, então sempre gosto de colocar isso. A tecnologia significa para nós, cidadãos, a utilidade. E a ciência básica, aparentemente, significa para o cidadão a inutilidade. Se a gente chega e fala de simetria dessa forma, a pessoa vai dizer, mas esse cara ganha dinheiro do governo para isso? Sim, a partir disso, tem toda uma cadeia, né, de processos que levam à tecnologia. Então, não é mero deleite. A gente pode, claro, aproveitar para fazer poesia um pouco em cima disso, para trazer, quer dizer, o que eu estou tentando fazer aqui é assim, mostrar para o cidadão que o conceito de simetria está na nossa vida, está nas leis, está na religião, está no dia a dia, está nas artes, está na natureza. E a natureza, ela nos dá pistas, né, para a gente buscar essa simetria. É um processo investigativo muito estimulante. Tentar compreender simetrias da natureza e aí, com isso, compreender, abrir um mundo diante de si e compreender o que pode, a física pode prever, e a partir do que a física pode prever, o que a física pode confirmar em laboratório. Uma vez confirmado em laboratório, vem sempre uma tecnologia como consequência dessa busca intelectual. Então, esse dinheiro é bem usado. Pesquisa é fundamental. Estou sempre trabalhando isso, né? A gente está sempre tentando mostrar. Pesquisa é fundamental, pesquisa não é dinheiro inútil, pesquisa não é gastação, pesquisa é investimento. Então, eu agradeço a atenção de todos. Agora são praticamente 11h30 da noite, né? Como a gente faz essas lives aos sábados à noite, na próxima semana, o Ageu, com seu trabalho, junto com o Sam, junto com o José Ricardo, com João Vitor, perdão, junto com o João Vitor, vão fazer a editoração para lançar no Professor Global. Então, nós temos essa série que vai se chamar Encontros com as Simetrias da Natureza. A live de hoje, a gente justamente parodiou um pouco, né, a ópera, né, a área da ópera de Puccini, né, a recôndita harmonia, a gente chama simetrias, a harmonia das diversidades na natureza. Então, nós todos estamos buscando harmonia através das diversidades que a natureza nos mostra. Uma boa noite a todos e até breve, se Deus quiser. Estou deixando o estúdio e desejando saúde a todos os presentes, né, e a todos aqueles que vierem a compartilhar conosco essa 1 horinha de discussão com a física cidadã. Boa noite a todos.